Deus, que tem feito, ó Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos vistos e não vistos, pelo teu amor, pela tua providência, meu Deus. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, os nossos lares, a nossa família. O Senhor tem estendido as suas mãos, ó Deus, com poder, Senhor, sobre as nossas vidas e tem guardado, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te pedimos e suplicamos que no nome de Jesus, meu Deus, o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nos limpa, Senhor, no nome de Jesus, nos purifica, apaga, Deus, as nossas transgressões para a glória do teu santo nome, meu Senhor, através do sangue de Jesus. Ó Deus Santo, toma nossas vidas em tuas mãos, aqueles que estão por chegar, ó Deus, aqueles que não vão poder estar presentes, toma-os nas tuas mãos, ó Senhor, instrui-os cada dia mais na tua santa palavra, para que sejam testemunhas vivas do Senhor, meu Deus. Ó Deus, som do nosso coração. Só o Senhor é quem pode transformar a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, como eram os nossos dias, como têm sido os nossos dias, o nosso comportamento, o nosso agir, meu Deus. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, muda, Senhor, converte, Senhor, e transforma, Senhor. Porque só o Senhor é quem tem poder para isso. Fala conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, inclina, ó Deus, os teus ouvidos e atende, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos louvar, né? Louvar esse Deus maravilhoso. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Graça e paz, meu irmão. Necessita ser usado, que tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há dentro de mim necessita mais do Senhor do que tudo que há dentro do meu coração. Necessita mais. Aleluia, Deus. Necessita mais. Glória a Deus, aleluia. Amém. 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 Irmão Geraldinho, cante mais uma aí para dar até o horário de 8h10. Cante mais uma. Cante mais uma aí. Louve para Deus. Mais uma. Ah, tá bom. Só mais uma. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, onde te eu quero. Espírito, meu ser. Melhor que ligar o som, vocês. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos ao mar, as minhas mãos eu quero levantar. Em louvor te
chorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Valeu, irmão Geladinho. Muito obrigado, Deus abençoe. Louvor, né? Sempre é bom louvar a Deus. Agora vamos dar início aos nossos estudos. E eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Carlos Augusto e peço que os irmãos desliguem o microfone e o irmão Carlos Augusto ligue. Amém? Amém. A paz de Cristo, irmãos, Deus abençoe mais uma vez a vida de cada um de vocês. Vamos continuar aqui mais uma vez aprendendo sobre a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a nossa regra de fé e prática. E continuando os estudos sobre a viagem de Paulo, né? A segunda viagem de Paulo. Na quinta-feira passada, os irmãos falaram um pouco mais, e eu vou pegar um pouquinho só do último trecho, que foi da fala de Geraldo, onde Geraldo coloca ali, né, sobre a viagem, sobre como Paulo e Silas sofreram oposição, porque eles estavam pregando a palavra de Deus e precisaram sair. Aqueles homens judeus, né? Judeus, eles eram invejosos, eles incitaram o povo para que Paulo e Silas fossem maltratados. Mas, continuando a palavra, no versículo 10 do capítulo 17, nós vamos ler aqui. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os da Tessalônica, pois se mostravam muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Continuando, versículo 12. Desse modo, muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar a multidão. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com eles o mais depressa possível. Amados, mais uma vez, a gente continuando aqui, aqueles irmãos saem daquela cidade por perseguição, porque alguns judeus estavam maltratando, estavam incitando o povo, provocando realmente uma confusão naquela cidade, porque eles não queriam que eles pregassem a palavra de Deus, né? Então Paulo e Silas vai para Bereia, e o que é interessante aqui, amados, é que aquelas pessoas, eles recebem Paulo de mente aberta, com o coração aberto, eu posso dizer isso, com o coração aberto, e eles tinham assim, estavam dispostos a ouvir. Eles estavam dispostos a ouvir. Nós usamos muito um termo, né? Nós, eu falo, o crente em Jesus, usamos o termo assim, nós temos que ser como os bereanos, porque eles examinavam tudo que Paulo falava. Paulo fazia referências ao Antigo Testamento, né, as Escrituras, e aqueles homens ouviam, entendiam, mas eles também consultavam o que ele estava falando. Se de fato era assim, se era aquilo mesmo. E, amados,
Quando a gente é provado por Deus, quando a gente é esclarecido, quando a gente compreende a palavra de Deus, a gente dá crédito. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens e aquelas pessoas daquela cidade começaram a dar crédito na palavra que esses homens estavam falando. Paulo e Silas. Eles pregavam, eles consultavam, examinavam diariamente o que eles estavam falando. E aí eles davam crédito, eles creram na palavra. Assim diz aqui as Escrituras. Diariamente, as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Deste modo, no versículo 12, diz que eles creram, bem como o número de mulheres gregas da alta posição e vários homens. Ou seja, até quem não era judeu estava acreditando naquela palavra, porque eles consultavam, era examinado, então eles deram crédito. Então, o que aconteceu? Começou a prosperar ali a palavra do Senhor. A palavra de Deus começou a crescer naquela cidade. Mas aconteceu que aqueles judeus perversos, eu vou usar esse termo, aqueles judeus invejosos, aqueles judeus arrogantes, que queriam causar confusão, souberam que Paulo e Silas estavam nessa cidade. E aí eles foram para lá para causar mais uma vez tumulto, para causar problema, para causar divisão, para incitar o povo, para fazer com que a palavra de Deus não fosse propagada. E trazendo para os nossos dias, eu queria destacar aqui duas coisas, amados. A primeira coisa é que, para a gente crer, a gente precisa conhecer. É importante que o homem crente em Jesus, ele examine as Escrituras, ele leia as Escrituras. Porque se você não lê, você não pode falar do que você não conhece. Você não tem embasamento, você não tem fundamento. E as Escrituras é algo vital na vida do crente em Jesus. É algo indispensável, é algo que não pode faltar. É algo que é necessário. Então, até a gente usar esse termo, como os bereanos, a gente precisa realmente fazer essa consulta. A gente precisa examinar, a gente precisa buscar. A gente precisa fazer essa consulta diariamente para poder a gente aprender mesmo sobre a palavra de Deus. E às vezes tem muitos crentes que não conhecem, não falam bobagem, a gente ouve, às vezes na televisão, é mensagem compartilhada, é até numa própria conversa, ou então às vezes você percebe que as pessoas nem falam muitas coisas do reino dos céus porque elas não têm conteúdo, elas não conhecem as Escrituras, elas não têm o que falar. Elas falam mais das coisas do mundo, deste mundo onde nós somos peregrinos, do que das coisas do reino de Deus. Porque elas não têm conteúdo, elas não conhecem a palavra de Deus. Então fica essa lição para a gente examinar as Escrituras. E a outra coisa, amados, a oposição ela sempre vai existir. Sempre quando a gente vai fazer um trabalho, uma obra, algo para engrandecer o reino do Senhor, sempre vai ter aquelas pessoas que vai se levantar contra, que vai se opor, que vai causar uma confusão, que vai fazer algo para que a obra impeça, não prospere. Talvez essa pessoa fale algo para fazer com que você ou eu mesmo paralise, não avance. E eu queria destacar dessa oposição, amados, essas pessoas são judeus, são pessoas da casa, são judeus, eles não eram gregos, eram judeus que é como se dissesse que são, às vezes, pessoas na própria igreja que se opõem, sabe, ao trabalho, que criam confusão. Não estou dizendo que eles vão correr atrás de mim, de você, para bater, mas às vezes criam uma confusão desnecessária. E a gente está ali, todo mundo junto, todo mundo é membro do corpo de Cristo para fazer a obra crescer. Mas porque não está fazendo isso ou aquilo, e as pessoas começam a se opor, cria confusão, divisão, contenda. Isso não vem de Deus. Então, esses homens eram judeus e eles estavam se opondo à palavra. Eles não acreditavam, eles não creram, eram homens maus e eles eram perversos. Mas esses Paulo e Silas, eles precisam, mais uma vez, eles são
protegidos, Deus envia seus anjos, Deus nos protege, nos guarda, e eles saem de cena para o momento aqui, imediatamente os irmãos enviados para uma região litorânea, né, para serem guardados, isso Deus usando as pessoas mesmo, e às vezes Deus ele usa as pessoas para nos proteger, para nos alertar, e a gente precisa estar sensível a isso, mas é necessário a gente estar muito, muito cheio de Deus mesmo, do Espírito Santo, para passar por essas provas, por essas lutas e ficar de pé, meus irmãos. É necessário se encher de Deus, das Escrituras, para quando vir o dia da adversidade, o dia mau, a gente está de pé, sabe? Porque muitas vezes a gente usa um termo que às vezes a pessoa não lhe agride fisicamente, mas o que ela fala dói mais do que se fosse um tapa, um soco que a pessoa dá, sabe? É para deixar nossa autoestima lá embaixo. E se a gente não estiver cheio de Deus mesmo, a gente desiste, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não vai adiante com a obra de Deus por causa daquela palavra que feriu, que magoou, que machucou, sabe? A gente leva para casa isso, dorme, acorda com isso. Então a gente tem que se encher muito de Deus para que a gente continue trabalhando, examinando as Escrituras, fazendo a obra. Quando vier a adversidade, Deus vai enviar o escape para a glória dele e a obra vai continuar e vai avançar. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Eu vou deixar agora para perguntas dos irmãos. Amém, meus queridos. Irmão Gilmar, irmão Valmir, irmão Jailton, que chega agora aí, boa noite. Tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, meus queridos? Paz do Senhor, Valdir. Paz do Senhor para todos. Eu não peguei tudo que Carlos Augusto falou, porque a internet aqui tá caindo, né? Caiu, fiquei alguns minutos fora do ar, eu tava tentando entrar, né? Mas até onde eu peguei o que ele falou, eu acho que a internet daqui que tá ruim. Carlos Augusto falou uma coisa assim, para mim, muito importante, até onde eu ouvi, né? Que o restante eu não consegui ouvir por causa da internet. Sobre a questão de tudo que você ouvir, seja na nossa igreja, ou seja em outro lugar, você está atento, né? Às Escrituras, para ver se o que está sendo pregado está em conformidade com a palavra de Deus, né? E os irmãos de Tessalônica realmente foram um exemplo e são um exemplo a ser seguido por nós hoje, né? Interessante que, só para fechar aqui, eu comprei uma revista de escola dominical e eu encontrei assim um versículo impresso de forma errada. E eu fui conferir, né, e eu pude ver que estava errado. Não estou aqui me colocando como modelo, não. Mas é importante a gente conhecer para identificar onde está o erro. Como Carlos Augusto falou, ter base bíblica para descobrir onde é que está o erro, né? Não para a gente se aparecer, mas é bom a gente conhecer as doutrinas para ajudar até outras pessoas, né? Então foi isso que me chamou a atenção do que ele falou, né? Perguntar não, só queria colocar isso para mim, que foi o que me chamou a atenção. Ser um bereano, ele falou, ser uma pessoa, como diz Tessalonicenses 5:21, examinar tudo e reter o bom, né? Só isso. Deus abençoe. Irmão Jailton, Eli, Valmir. Não estou ouvindo, não. Liga o microfone. Não, eu já cheguei no finalzinho da palavra mesmo. Eu não tive como acompanhar muita coisa, não. A net daqui tá pior do que a do irmão Gilmar. Você precisa orar mais, viu, Jailton? Eu vou dar uma dica para os irmãos. Eu vou dar uma dica assim aos irmãos. É como o irmão Carlos Augusto estava falando para mim mais cedo. Vou passar os versículos com antecedência para os irmãos. Que se chegar no caso, for pegar o barco andando, como diz no popular, mas pelo menos você vai ter o conteúdo já para saber mais ou menos o que é que vai ser debatido. Aí qualquer dúvida, aí os irmãos tiram com, no caso, a pessoa que vai estar à frente falando. Ok, meus queridos? Valeu. Amém. Ô, Valdir, deixa eu fazer só um comentário que eu lembrei aqui. Eu fui para uma igreja uma vez, para você ter ideia do que é questão de conteúdo. E eu não lembro se a pessoa era pastor. Eu sei que ele estava à frente de uma obra. Eu fui numa congregação lá na Caixa d'Água,
que foi de um amigo meu, ele me convidou, e eu não lembro se foi aniversário da igreja, alguma coisa, aí eu fui. E eu chegando lá, eu sei que na hora dos dízimos e oferta, esse irmão que estava lá na tribuna, ele foi orar, e ele disse assim uma frase, ele disse assim, na hora dos dízimos e ofertas, que Deus abençoe os dízimos e ofertas, você tem ideia. Abençoe os irmãos, porque se uma pessoa não oferta, não dá dízimo, ela não verá Deus. Não verá Deus. Aí eu disse, não, isso aí é sem santificação. Não é? Não tem nada a ver com a dízimos e oferta, mas para você ter uma ideia que a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas estão falando coisas sem coisas, né? Sem noção, e eu não sei, as pessoas não examinam as escrituras, e aí tá todo mundo dizendo amém, amém, e é isso aí mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Às vezes a pessoa tá desatenta, né? Não ouve que ele tá, muitas vezes tá ali, não tá totalmente no culto, né? Aí qualquer coisa que falar, eles amém, amém, mas tem que estar atento, né? O risco que corre. Que nós somos que nem um vaso, né? Nós derramamos, enchemos e transbordamos. Algo bom ou ruim, vai ser para contaminar ou para salvar, né? Você vê que no caso aqui, Paulo e Silas, eles estavam cheios do Espírito Santo, derramaram o seu Espírito, e a palavra de Deus não voltou vazia, que teve mulheres de boa situação e muitos homens que se converteram, ou seja, em meio a tanta dificuldade, tanta perseguição dos próprios judeus, dos que se diziam crentes, e você vê que Deus, quando Deus manda, ele garante, e a palavra de Deus não voltou vazia. Eu creio que pessoas ali, creio não, que a palavra de Deus está dizendo aqui que pessoas foram alcançadas, muitos creram, né? Para você ver que Deus sempre age, né? Da forma que ele quer, do modo que ele quer. Irmão ali, quer começar? Eu só queria lembrar que Carlos, na semana passada, saiu, antes do aviso de Rogério, acerca da participação da oferta para a compra de um carro da Kombi, certo? Para o GAN, a SMHB e, obviamente, a Embaixada, mas especificamente o GAN, que está à frente disso aí. Então, a participação da SMHB e da Embaixada, o GAN, na colaboração de oferta para conseguir comprar o veículo, certo? Então, só estou lembrando mais uma vez, e a oferta, meus irmãos, está proposta na palavra de Deus, né? Aquilo que propôs o seu coração, certo? E até a compra da Kombi, o que nós pudermos fazer e doar, vamos fazer até conseguirmos adquirir esse bem, tá? E eu queria acrescentar aí, Carlos e Jomar, que Carlos, por exemplo, tem um carro e periodicamente ele tem que fazer a manutenção do carro, correto? E é assim com a nossa vida como cristão. Periodicamente, né, nós temos que nos policiar, nós temos que fazer como é, meu Deus? Uma varredura, né? Na nossa vida, no nosso dia. Eu conheço uma pessoa que sempre diz assim, né? Que passa o dia todo, quando chega a noite, vai para o fim da fila, né? Ou seja, vai se recobrar e começar, esperar a vez dela para começar de novo, no outro dia, a vida espiritual, né? Porque, na verdade, meus irmãos, é uma luta muito grande, né? Nós passamos por situações inusitadas constantemente, e se nós vacilarmos, nós caímos em tentação e caímos nas armadilhas de Satanás. Então, a manutenção da palavra de Deus na nossa vida é muito, muito importante e necessária, né? Por isso que a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Então, isso é, de fato, um ponto importante e diário na nossa vida, né? Então, que Deus nos abençoe. Carlos, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu conselho. Jomar, você também foi importante na sua colocação, mas vamos seguir em frente para não atrasar muito. Ó, irmãos, eu vou pedir licença mais uma vez, porque eu vou para a reunião de oração, tá bom? Obrigado, Deus Carlos. abençoe aí. E a gente se Pela vê. gente lá. Valeu.
Amém. Agora, irmão Geraldinho. Liga seu microfone, irmão Geraldinho. E todo mundo desliga para o irmão Vamos Geraldinho. desligar os nossos, viu? Vamos desligar os nossos microfones aí, só deixa o de Geraldinho ligado, para não ter interferência. Amém. Obrigado vocês, mais uma vez, pelo convite, viu? Vai ser sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, certo? Irmãos, como o irmão Carlos falou, nós estamos vivenciando, por versículo, de um livro muito animador, né? Um livro que vai nos enriquecer, nos dar fé. É o livro de Atos. É um livro envolvente de história da igreja primitiva. Nós já sabemos, como eu tenho falado, o escritor é Lucas, e o relata para nós a expansão do cristianismo de Jerusalém 2000 anos atrás, até os confins da época, certo, gente? Então, o que é que acontece? Nós retornamos nosso estudo hoje, seguindo a apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Semana passada, vimos Paulo, Silas e Timóteo junto a Tessalônica, seguindo para Bereia, certo? E então nós lemos que os crentes enviaram Paulo a Bereia e ele está agora em seu destino sozinho, praticamente sozinho. Nós podemos ver que a história de Paulo, ele sempre foi uma pessoa envolvente com o chamado dele. Antes mesmo de ser cristão, nós sabemos que Paulo era Saulo e ele perseguia os cristãos, certo? Ele já era uma pessoa envolvida com o trabalho dele. Depois que ele passou, que ele se converteu, que ele teve encontro com Jesus, ele não mudou a sua maneira de ser. Isso é uma pessoa envolvida com o reino de Deus, certo? Uma pessoa corajosa, temente a Deus, que não tinha medo de nada. E nós vemos essa história aqui. Paulo foi sozinho, certo? E ali, ele pode estar ali sozinho, em Atenas, que era uma cidade muito, muito, mas muito mesmo idólatra. Dizem que para cada... que existia mais de 30 mil deuses, né? Para 10 mil era a população da época, 10 mil a população da época. Aonde Paulo ia, Paulo se batia ali, ele via deuses espalhados pelo campo todo daquele local ali. Então, nós vamos estar estudando, falando sobre isso hoje, certo? Paulo está sozinho em Atenas e ele está esperando Silas. Ele ficou esperando Silas e Timóteo chegarem para Jerusalém. Vamos ver o que acontece aqui, né? Versículo 16. Vamos ler aqui, junto com vocês, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha aí que eu falei no início, né? De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus religiosos, né? E todos os dias na praça com que se apresentavam. 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de Deus estranho, porque Paulo anunciava Jesus, a ressurreição, né? E essa ressurreição. Tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Por todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se aculpava, senão a dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito, aos deuses desconhecidos. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O 24, irmão, continua ele falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em tempos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados, e o limite da sua habitação fica até o 31, viu? Para que buscasse o Senhor. Se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele usava estratégia, irmão, cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida pela artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Nós vemos aí, irmãos, uma história linda, onde Paulo se encontrava sozinho em Atenas, uma cidade totalmente idólatra, onde se adorava muitos deuses, né? E ele ali ficou totalmente indignado, triste com aquilo, em ver a situação que aquele povo vivia, né? Meu versículo favorito, irmão, nessa passagem é o versículo que acabamos de ler antes, né? Paulo observou os milhares de ídolos por toda Antena e disse para o povo de Antenas, ali no versículo 23, porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Irmãos, eu vou estar tentando reduzir, porque me passaram, o irmão Valdir me passou uma quantidade maior de versículos, certo? Mas eu também gostei do desafio. Então, o que acontece? Esta é uma afirmação fantástica. Paulo pensa, pessoal, vocês são tão religiosos, tão preocupados em ter altares construídos para cada Deus que possa imaginar, que vocês têm até um altar construído para um Deus que vocês não conhecem. Bem, eu vou falar a vocês a respeito desse Deus que vocês não conhecem. E então, nos próximos versículos, Paulo compartilha o evangelho, né, de Cristo, de Deus, desde a fundação do mundo, quando o homem lá cometeu o pecado e veio já a salvação por intermédio de um homem só também. Resultado, ele usou essa estratégia, sabendo que tinha ali, daquele lugar, um Deus desconhecido que o povo não adorava, mas não sabia quem era, e ele pegou essa ideia de falar de Deus através daquela imagem ali. O povo de Atenas não é diferente, irmão, do povo daí da Ribeira, daqui de Cajazeiras, certo? São pessoas que têm na escola, das pessoas que têm no trabalho, não é diferente. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, né? E Deus desconhecido, que nós conhecemos como cristãos. Elas podem se referir a si próprios como agnósticos. Quantos de vocês já ouviram essas palavras? Agnóstico. Né? O agnóstico acredita que provavelmente existia algum tipo de Deus, mas ele não acredita de uma forma. Nós acreditamos que nós conhecemos a Deus, apesar de não ver, mas nós temos aquelas pessoas que têm Jesus no coração, que se converteram de fato, têm essa intimidade com Deus, de uma forma pessoal. Bem, a Bíblia nos ensina que existe apenas um Deus, e é que podemos conhecê-lo de uma forma especial, de verdade, que é o nosso Deus. A Bíblia nos ensina nesta manhã, ou nesta noite, né, sobre o desconhecido Deus que o apóstolo Paulo estava tentando ali transmitir para aquele povo. Existem ações, irmãos, que são exigidas de nós quando nós estudamos. Nós aprendemos da última vez, a respeito, na lição passada, sobre os bereanos. O irmão falou aí que nós precisamos ser igual a eles. O irmão, esqueci o nome agora, me deu branco, né? Na hora que estiver ouvindo a palavra de Deus, está sempre com a palavra de Deus para poder tirar a nossa vida. Hã? Augusto. Um Augusto, mas também outro irmãozinho aí, o que fez seminário teológico aí, né? Desculpa.
Jomar, irmão Jomar. Então, eles estavam ouvindo, era verdade. Quantos berianos estão aqui nessa noite, né? Eu sou um beriano, você é um beriano. Porque quando nós estamos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, temos que ter essa ideia de procurar saber realmente, pesquisar na Bíblia se aquilo que o irmão está falando é uma grande verdade para a gente não cair em uma doutrina errada. Ok? Resultado. Revelar o evangelho para a cultura. Versículo 21, irmão. Lembre que o tema principal do livro de Atos é revelar o evangelho à cultura. Os versículos chave para o livro Atos, de 1:8, Jesus diz: e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós, como seguidores de Jesus, somos testemunhas e devemos levar esse evangelho a todas as pessoas. E foi isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, seguindo e cumprindo com a sua missão quando recebeu o chamado de falar de Deus. Né? Paulo revela o evangelho de Deus a culturas Atenas. Atenas era uma grande cidade, agora eu quero que você preste atenção nisso, no dia de Paulo. Embora não tendo grande, né, como, não tão grande como fora há muito tempo tem sido, Atenas não era mais tão importante politicamente como tinha sido há 2000 anos atrás. Mas era uma cidade muito acadêmica, um lugar cheio de cultura e história. Atenas era um lugar de grandes filósofos. Nós sabemos, conhecemos alguns como Sócrates, Platão, Aristóteles. Né? Já ouvimos falar muito desses filósofos. A cidade era cheia de construções impressionantes, prédios, praças, né? E palácios, casas, tudo grande, né? Tudo enorme. De modo, irmão, que a 64 quilômetros de distância da cidade dava para ver algumas construções, certo? A Acrópole tinha inúmeras atrações turísticas, incluindo o famoso Partenon. Tinha uma impressionante estátua da deusa grega, que é essa deusa, qual tem o nome da cidade, Atena. O mesmo nome da cidade, né? Então, resultado, a Bíblia diz no versículo 16 que enquanto ele estava aguardando Ciro e Timóteo, seu espírito comovia em si mesmo, quando viu que a cidade estava entregue aos ídolos. Irmão, na nova versão internacional, diz o seguinte, traz uma tradução melhor. Para a palavra comovia, dizia, profundamente indignado. O coração de Paulo, ele se condoeu, ele se entristeceu quando viu aquele povo naquela situação. E eu fico assim pensando, irmão, que a pessoa que não tem esse mesmo sentimento, quando chega em um lugar e tem tanta idolatria, quando ele não tem esse sentimento de tristeza, ele precisa rever o seu conceito como cristão. Porque eu mesmo, quando eu vou em determinado lugar, que eu vejo tanta imagem, o Brasil mesmo é um lugar recheado de muita idolatria. Principalmente aqui na nossa Bahia, né? Onde as pessoas adoram muitas entidades. E quando nós paramos, vemos um negócio desse e não nos sentimos comovidos com isso, nós temos que rever a nossa fé. E era isso que o apóstolo fazia. Né? Amém. Os estudiosos estimam que irmão Geraldinho, me perdoe. Está me ouvindo, irmão Geraldinho? É o horário, de 8h42. Está vendo o horário aí, para você não ser passado o horário, meu querido? Sim, mas eu vou terminar aqui, vou encerrar. Amém. Fique tranquilo. Viu? Só para terminar aqui, os estudiosos estimam que o número de ídolos em Atenas era por volta de 30 mil, como eu falei no início. Na época em que Paulo esteve lá. Um popular humorista romano, certa vez escreveu que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Por quê? Aonde ele ia, aonde se passava, tinha um deus. Era 30 mil deuses para 10 mil a população, certo? Então, o que acontece? Parece mais fácil encontrar uma imagem do que um homem. E o que Paulo faz? Ele revela o evangelho de Deus. A partir do 17, ele começa, a partir do 17, transfigurar ali o evangelho de Deus ali para aquele povo. Mostrando que aquele Deus que eles não conheciam, embora tinha uma imagem ali deles ali, ele conhecia. Na realidade, aquilo ali não era Deus nenhum, mas ele quis usar aquilo ali como estratégia. É o que nós também precisamos aprender a cada dia com Paulo. Estratégia de evangelismo, estratégia né, para se fazer missões. Muitas vezes nós criamos preconceito, discriminamos outras coisas, mas não sabemos, nós deixamos de ter sabedoria quando nós podemos usar essas coisas como o apóstolo Paulo fez como estratégia, certo? Como para evangelizar um homossexual, uma lésbica. Nós precisamos usar, nós não vamos nos vestir disso, mas temos que ter estratégia para evangelizar essas pessoas. Uma pessoa que está na droga, há muito tempo atrás eu assisti um filme, né, e que um pastor,
ele se vestia de drogado para entrar dentro, ou para entrar em um lugar onde tinha muito drogado. Muitas pessoas drogadas, mas ele estava ali de forma alguma usando droga. Ele estava ali pregando o evangelho. E muitas vezes nós deixamos de ser inteligentes quando nós discriminamos e não usamos certas coisas como estratégia para a pregação do evangelho de Cristo. Certo, irmão? Então, o que acontece? Eu queria só, encerrando aqui, falando o seguinte. O versículo 18 diz que esse filósofo, epicureu e estoico, ouve a palavra e se refere a ele como um pastoleiro. Né? Alguns disseram que pastoleiro, o que significa essa palavra? A palavra paroleiro, quer dizer, paroleiro, é uma palavra que significa quebrador de semente. Ele comparava com um pássaro que saía para pegar uma migalha de pão. Ele comparava o apóstolo Paulo dessa forma, certo? E o que acontece? Nada de muito notável em relação a ele. Né? E parece ser um anunciador de Deus, porque ele pregava para ele a ressurreição. Nós sabemos que aquele povo ali não acreditava, algumas pessoas não acreditavam na ressurreição, certo? Mas Paulo, ele veio explicando tudo isso que ele estava falando através da palavra que Deus, desde a fundação do mundo, certo? Eu queria pedir desculpas, irmão, porque eu queria ter muito mais coisa para falar, apesar de ser até 31 versículos, né? Tem muita coisa para falar aqui. Mas eu tinha conversado com o irmão Valdir, e eu ia também precisar sair mais cedo, porque eu tenho uma reunião aqui agora com o pessoal do PGI, certo? Mas eu queria só deixar isso para os irmãos. Irmão, vamos adquirir isso do apóstolo Paulo, né? Sabedoria, estratégia, fé, coragem para pregar a palavra de Deus, certo? Ele era um homem estrategista. Veja bem, ele estava sozinho naquele lugar. Nós podemos ver que Paulo não parou em momento nenhum. Ele foi levado para aquele lugar exatamente para poder... não é que ele queria fugir, mas é que ele estava correndo risco. E mandaram ele para que ele pudesse se acalmar um pouquinho as perseguições com relação a ele. Ele deveria ficar escondido ali naquele local. Mas ele tinha dentro dele algo que comovia ele, o Espírito Santo de Deus. Quando ele chegou naquele lugar, ele não pôde ficar de forma alguma calado, porque ele viu aquele povo em densas trevas, como diz a palavra. Daí o Espírito Santo de Deus começou a usar o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus ali, naquele local. Porque a gente tem essa coragem do apóstolo Paulo. Aonde a gente chegar, na nossa casa, no nosso lar, na nossa escola, na faculdade, irmão, as pessoas estão vivendo em trevas. E nós somos a luz do mundo. A luz do mundo é colocada em lugares estratégicos para brilhar. E nós precisamos, aonde chegar, né, brilhar, fazer com que a glória de Deus seja resplandecente em nossas vidas. Certo? Que Deus nos abençoe. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Ok? Abraço. Obrigado, meu irmão Geraldinho. Deus abençoe. Desculpe ter te interrompido, mas por causa do horário eu estava preocupado já. Deus abençoe. Alguém quer acrescentar, meus queridos, alguma coisa aí? Essa era o Gilmar, irmão Rogério, Deus abençoe, irmão Jailton, o irmão Valmir e os demais, irmão Aguinaldo, quiser acrescentar, irmão Eli também, fiquem à vontade, liguem os seus microfones. Para aí que eu vou. Amém, meus irmãos? Querem alguma coisa a acrescentar, meus queridos? Irmão Valmir, que ligou o microfone. Não, meu irmão. Tá bom. Irmão Jailton, tem alguma coisa a acrescentar, irmão Jailton? Irmão Rogério, Gilmar, Eli. Então, diante do silêncio dos irmãos, vou passar a palavra para o irmão Aguinaldo, que vai ler agora o próximo, né? Deus abençoe e vamos desligar nossos microfones. Irmão Aguinaldo, liga o microfone. Não estamos ouvindo você ou não. Veja aí. Fala aí. Também não vendo, não. Vê se está encaixado direito no celular. A gente não está te ouvindo direito, você tem que falar para a gente ouvir. Liga e desliga o microfone aí para ver. Liga e desliga seu microfone. Você está me ouvindo? Liga e desliga seu microfone. Estão me ouvindo aí?
Agora, pronto. Então, o fone que está com defeito. Estava ouvindo, mas não estava. Amém? Vamos dar continuidade, irmão, do livro de Atos 17:32. Que diz assim: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damire, e com ele outros mais. Queridos, antes de tudo, o que o irmão Geraldinho falou a respeito de Paulo, Paulo foi uma pessoa determinada no Evangelho. Ele nos ensina, ele nos dá um entendimento que devemos ser igual a ele, sem medo de falar, né? Você vê que naquele momento que ele olhou e encontrou um espaço ali, ele não pensou duas vezes. Ele estava parado e ele olhando e vendo o quanto aquela cidade ela era idólatra, né? Ele estava só imaginando. E ele parou, pensou, e ele encontrou uma maneira de entrar e pregar o evangelho ali, naquele momento. E o versículo 32, ele nos dá 3 modalidades ali, aquele versículo 32. Porque quando Paulo falou da ressurreição ali, enquanto Paulo não tinha falado da ressurreição, ele estava ouvindo. Mas quando Paulo tocou na ressurreição, aí houve uma rejeição ali. Né? Eles começaram a escarnecer e a zombar, né? E ali só tinha intelectuais, gente, pessoas de alto nível. Ali não tinha pessoas pequenas, não. Né? Então, eles só criam na mortalidade da alma. Né? E quando Paulo falou na ressurreição do corpo, bateu de frente ali, né? Com tudo aquilo que ele sabia. Então, Paulo defendia a respeito da ressurreição, porque ele tinha ouvido, né? E através do Espírito Santo que tinha passado para ele tinha aprendido também que Jesus Cristo, né, ressuscitou, e ele tinha crido também. Ele passou a crer na ressurreição através de Jesus. Porque quem foi o primeiro pessoa a manifestar esse evangelho de salvação para Paulo foi o próprio Jesus. E ele contemplou, né? Ele contemplou o próprio Cristo. E ele acreditou. E acontecendo que também o que iria acontecer no dia do arrebatamento da igreja, ele também estava falando. Mas isso bateu de frente. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o corpo, ao morrer o corpo ali, o corpo se acabava. Mas nós acreditamos que seremos ressuscitados.
essa matéria, ela será transformada, essa matéria será renovada, né? Purificada completamente no sangue do Cordeiro. E eles não acreditaram, não passaram a acreditar nisso. E no versículo, no próprio versículo 32, né, tem os que zombaram e tem aqueles que depois a gente ouve isso. E nisso também nós encontramos hoje, né, quando a gente vai levar a palavra para muitos daqueles que ouvem, mas não quer ir para a igreja. Não, depois eu vou lá no final, agora não, eu vou curtir um pouquinho, e também faz parte disso. Essa palavra, praticamente, ela se renova hoje na nossa vida. Mas tem aqueles no versículo 34 que deram ouvido, como diz aqui, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E eles estavam ali, quem foi? Dionísio, Damares e outros. Quer dizer, a palavra de Deus não voltou em vão, mesmo naquele lugar cheio de idolatria, teve pessoas que creram ali na verdade do Evangelho e mostra que Deus ele não quer muito, basta usar, Deus usa quem ele quer. Usar um já é suficiente mesmo. Nós temos que abrir a nossa boca. Mostra que Paulo foi bem usado. Paulo foi bem usado por Deus e trabalhou certo no Evangelho. Não teve negócio de 2 tempos com ele. Paulo, praticamente, ele dormia e acordava em cima desse Evangelho. Não era brincadeira, não. Ele nos dá, Paulo nos dá uma grande referência, o que é ser um cristão. Né? Hoje mesmo eu me vi hoje com um camarada hoje, mas depois que ele saiu, né, eu perdi a oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Né? Eu senti no coração, depois que ele saiu, mesmo eu estava trabalhando, ele passou, ele veio me buscar, me ver, ele disse que eu vim lhe ver, e eu passando por ele, eu apertei a mão dele, mas eu, na pressa, eu podia ter parado ali e ter pregado um pouco da palavra do Senhor. E aquilo me tocou no coração e me tocou até agora de noite, né? Eu vejo que Paulo, ele não pensava 2 vezes. E ele achou um momento, é aquele momento, é aquela hora, e nós temos que ser igual a Paulo, como o irmão falou aí. Paulo nos ensina muito. E essa mensagem que eu gostaria de deixar aos irmãos, que nós possamos ser igual a Paulo mesmo, não perder tempo, seja em qualquer lugar que nós estivermos, no trabalho, em casa, nós temos que estar sempre falando de Jesus Cristo, falando da ressurreição mesmo. É isso aí. Nós cremos nisso. Né? Nós temos que falar que Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou, meu irmão, né? Dentre os mortos. Falando que ele é a nossa salvação, ele é a nossa vida eterna. Temos que pregar o Evangelho. Paulo não teve 2 tempos. Mesmo ali sozinho, ele foi lá e garantiu. Eu vou deixar a mensagem, a palavra aí para o irmão Valdir aí, e os irmãos que fiquem aí com a sua... Olha aí o que pensar aí, viu? Amém. Muito obrigado, meu irmão Aguinaldo. Eu só para falar aqui rapidinho, eu fui fazer uma breve pesquisa ali, fala sobre esse Diógenes, como é? Dionísio, o Areopagita era um membro Areopagita era um membro do tribunal ateniense, ou seja, ele seguiu a Paulo. E a gente não tem que também ver lugar e pessoas, que muitas das vezes a gente vê pessoas assim duras, muitas pessoas de alta patente, a gente fica até meio assim envergonhado de falar a palavra de Deus e a gente até ser coagido de certa forma. E ele não, olha aí que Deus faz. Ele era um membro do tribunal ateniense, meus queridos. Olha aí, do tribunal. E se ele aqui, ó, e você vê o que foi que aconteceu. Ó, aqui, houve, porém, alguns homens
se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Aí, olha aí que Deus faz, né? Lugar e nem pessoas. Nós temos que pregar o evangelho, porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa cheia de paletó, cheia de conversa, cheia de palavras, a gente fica assim, como é que eu vou falar? Fale de Cristo, fale de Cristo, viu? É essa aqui que eu deixo só para acrescentar, esse acréscimo, né? E também tem a Maris, Damires, Damari, né? Miri, né? Essa também seguiu a Paulo, né? Damares. Damares, que ela possa. Você vê que o mistério, né, que Deus faz com as pessoas, né? A coragem e Deus vai lá e mostra que Ele é o poderoso, Ele está sobre todas as coisas. E agora eu passo para os irmãos ligar no microfone e tá acrescentando algo, alguma coisa aí, tá aí falando. A persistência da Damares, ela provavelmente está inserida aí no versículo 12, onde diz, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, essa Damares, a gente precisa explorar mais, né? Estudar mais, buscar um conceito histórico sobre ela, mas eu creio que ela está dentro desse conceito aí do versículo 12. Ela era também de alta posição naquele aeropago e na sociedade ali, né? Então, o Evangelho transforma, meus irmãos. Paulo era um homem difícil, o homem mais duro que já apareceu, o perseguidor dos cristãos, e ele foi transformado pela palavra, né? Porque quando ele estava no caminho de Damasco, o que foi que ele ouviu? A voz de Deus, ele ouviu a palavra saindo da boca de Deus, e dali diante ele se converteu. Então a palavra transforma, né? Então você vê que essas pessoas que eram duras de coração, né? Esses epicureus, estoicos, eles eram duros de coração. Então, quando ouviu a palavra através de Paulo, bem explicada, né? E eles com paciência para ouvir, com vontade e desejo de ouvir, com sede de ouvir a palavra, foram alcançados e salvos, graças a Deus. Então, a verdade é essa, né? Nós temos que criar estratégias, temos que ser, usar com sabedoria, como o próprio Paulo diz, né? Usar toda a oportunidade com sabedoria para que isso continue acontecendo, né? E temos que aplicar isso no nosso dia a dia. O Magnaldo terminou de falar, às vezes a gente se passa, né? E deixa de evangelizar e termina depois a gente se arrependendo e tendo um sentimento de tristeza, né? A gente precisa ter... Mas pode ter certeza, meu irmão, que não foi através de você, mas Deus vai usar outro para poder evangelizar ele, e ele ainda vai chegar e bater no chão, dando glória a Deus e amém a você. Amém. Irmão Valmir, irmão Jailton. Pode ligar o microfone. Oi. O detalhe é o seguinte, o irmão falou aí de grupos, né? Eu acho que Deus, a seu tempo, ele convoca as pessoas para pregar grupos específicos. Você falou aí que existia o homem da qualidade de Damares, Dionísio, da a cúpula. Hoje, agora, tem pessoas preparadas para trabalhar com determinados grupos. A Donep só trabalha com empresário. Atleta de Cristo tem um grupo que só trabalha com atleta. Um grupo de secundarista, Gilmar conhece, com o irmão Leão, só trabalha com alunos de nível secundário. E já está se abrindo agora um outro grupo de evangélicos universitários só para pregar universitários. Porque, gente, se a gente não usar a linguagem dele, o nível é outro. E se a gente não tiver um preparo, se atrapalha mesmo. Para cada grupo, Deus convoca pessoas justas. E Paulo era capacitado para a Europa, para qualquer situação, porque ele é um poliglota. Então, eu acho que a seu tempo Deus convoca. Embora alguns ricos acharem que já tem tudo, não precisa de Deus, e a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus,
né? Como se fosse um camelo no fundo da agulha, né? Que a gente já sabe que aquilo aí não é uma agulha mesmo, era uma porta que existia lá em Jerusalém, que tinha um camelo de grande dificuldade para passar. Então, existem pessoas de nível alto que não aceitam a mesma palavra. E para ouvir alguém, só se for do mesmo nível ou do mesmo grupo, ou que eles acham que tem essa relação de contato mais íntimo. Não é fácil. Então, eu acredito que Deus, a seu tempo, está evangelizando o mundo, colocando pessoas capacitadas para cada tipo de grupo específico. Okay? E é muito importante isso mesmo, porque tem hora que tem cristão que não pode enfrentar nenhum testemunho de Jeová, porque se não tiver base bíblica, acaba se atrapalhando. Se enrolando, se não levar. Não é fácil conversar com alguém que tem um conteúdo sistemático. Se não tiver um bom conteúdo, acaba sendo envolvido. Ok? É isso Um mesmo. abraço. É isso mesmo. Valdir, Oi, meu querido. olha, pegando um gancho do que o Rogério falou tudo aí. Mas no versículo, quando o Paulo estava falando, me chamou atenção duas coisas que eu tirei para a minha vida, para mim. Paulo, foi uma coisa convincente, foi o que o Rogério falou. Você tem que ser convincente, convicção do que você está fazendo, tem que ter conteúdo e você ser convincente naquilo que você fala, falar com base e convicção. Paulo foi muito convincente, né? Quando ele chegou diante daqueles homens, ele estava preparado, foi preparado aos pés de Gamaliel, chegou lá com convicção e segurança, e aí Deus agiu. Só isso mesmo. Irmão Jailton e irmão Valmir. O que o Rogério falou aí, rapaz, se eu não tô com o microfone, meu irmão, eu ia arrumar uma baita de uma confusão. Ele bem sabe do que eu tô falando. Rapaz, ele sabe do que eu tô falando. Ainda bem que eu tô com o fone de ouvido, meu irmão. Então, esse problema aí agora eu não vou ter. No momento eu não vou ter, não, mas o Rogério sabe do que eu tô falando. Tá bem, Mas glória a Deus, meu irmão, é isso aí. Foi bem explicado. Foi bem explicado. É engraçado que o Valdir foi fazer a pesquisa, aí eu também me interessei em fazer, né, sobre esse aeropagita, né? E justamente isso aí que o Valdir falou, e é interessante que ele era bispo, rapaz, de Atenas, né? Então, pessoas que realmente conhecia, apesar de não estar, como eu poderia dizer, concordância com Paulo, né? Porque como eles adoram deuses, entendeu? Mas ele tinha um vasto conhecimento, né? Então, realmente, como o Rogério falou, Deus coloca pessoas preparadas no lugar certo, meu irmão, né? Eu concordo com isso que o Rogério falou e com as outras mais que os irmãos falou. Agora, achei interessante essa pesquisa que o Valdir fez, aí eu fui procurar também, aí eu encontrei. Não, muito interessante, meu irmão, muito interessante para que a gente possamos aprender a cada dia mais, né? É isso mesmo, velho. Você vê o tanto, né, que Paulo chegou e as pessoas seguiram quem creram. Quem foi? Não foi qualquer um, meu amigo. Olha quem foi. Foi, é verdade. Não foi. Verdade. Pessoas influentes. Influente. Você vê que a gente. Vai para a Bíblia que você vai ver. Baseado. Nós temos que ser, como no início da nossa. Nós temos que ser bereanos, temos que examinar, temos que ir para a Escritura. A base de todo crente é a palavra de Deus, como o pastor tem pregado lá na nossa igreja. E nós temos que nos basear mesmo na palavra de Deus, meu amigo. Porque ele vai, você vê aí, ó, quem foi? Foi um rapaz que fazia parte da cúpula, né? Dos atenienses, né? Não foi qualquer um. Irmão Jailton. Esse capítulo 18, por exemplo, Valmir, é interessante porque a história que a gente conhece de Corintos é uma cidade muito conturbada, né? Muito problemática, muito idólatra também, né? Cheio de situações difícil, né? Muitas doutrinas, né? Corintos, por exemplo, quando a gente estuda lá as cartas de Paulo, lá no capítulo 14, a gente vê falando sobre os dons, falando sobre línguas, falando sobre aquelas confusões que existem lá. Então, eu quero deixar para os irmãos aí uma dica para estudar esse capítulo 18 e fazendo pesquisas a respeito dele,
que é para poder enriquecer mais o estudo de quinta-feira, viu? Porque é muito complexo, porque o que está escrito aqui é muito artificial, mas no contexto, conteúdo, no contexto histórico, você vai achar coisas mais interessantes, mais profundas, viu? Verdade. Então, sugiro aos irmãos que estudem esse capítulo 18 e com contexto histórico, certo? Para ficar mais rico a quinta-feira que vem. Irmão Jailton, quero ouvir sua voz. Ligue para ligar o microfone. Pode falar, meu irmão. E aí? Eu estou aqui ouvindo o assunto aqui em casa. E aí, Por isso que eu tô... Mas aprendeu alguma coisa? Fale assim se aprendi com Paulo. Quero ouvir. Fica à vontade. Não mentir, o irmão tem que sempre falar a verdade. É porque assim, o assunto que está aqui está sendo preocupante também. Aí eu não pude focar direito. Eu ia até sair da reunião, mas eu preferi ficar te acompanhando. Pronto, tá bom então, valeu, meu querido. Mas tá bom, mas Deus abençoe. Algum acréscimo, algum Amém. irmão quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos finalizar então? Sim, de acordo? Amém. Amém? Então, antes de finalizar, eu queria perguntar ao meu irmão Rogério. Irmão Rogério, meu querido. Oi. Amém? E aí, como é que está o andamento como é, do boleto? O nosso dê notícia. irmão Emerson tentou fazer o carnê com uma pessoa conhecida da faculdade teológica onde ele estuda, mas essa pessoa diz que não sabe fazer carnê. Aí ele tentou fazer na igreja, parece que algo na igreja não está, como ele diz, não tem né? Tinta e outras coisas mais. Ele não pôde fazer porque faltou essa parte aí da igreja. Queria fazer. Pronto. Posso lhe dar uma sugestão? Posso Eu lhe dar... acredito que parte dessa. Sua internet falhou. Falhou, Paulo. Tá ouvindo? Sua internet falhou. Caixa e... Não sei se foi minha internet que travou. Os irmãos estão ouvindo o que o Rogério está falando ou só foi minha internet? Não, só de Rogério que travou. Tá falhando. Tá falhando. Falhou. Eu sugeri isso a ele, meus queridos, que ele fizesse uma lista, hein, irmão, ali, uma lista de contribuição, até chegar o boleto, alguma coisa assim, fizesse, olha, meu irmão, fazer uma lista aqui, não vou botar o valor, mas vou botar seu nome, que você contribuiu, entendeu? Contribuiu fulano, contribuiu ciclano, não bota valores, porque que Deus tocar no coração, ele vai fazer até chegar o meu nome carnê. O que é que você acha? Mesmo ali. Você ouviu? Claudinho, por que você não faz não tenta fazer uma amostra de carnê para eles? Eu fazer uma amostra de carnê? Porque não faz isso que eu tô falando, rapaz. Faz uma lista de contribuição. Sem valores. Entendeu? E os irmãos que contribuíram só vai botar um nome sem precisar botar valores. O que Deus tocar no coração, R$1, R$2, R$3, aí ele deu, bota o nome lá, contribuiu, pronto. Entendeu? Eu não sei, hein? Vai daí dos irmãos. Não é isso? O que é que você acha, Mari? Eu não acho ruim, não. Mas, como eu estou dizendo, você aproveita e vê qual é a dificuldade que está tendo na confecção do carnê. Posso dar uma olhadinha? E ver se você tem uma ideia de fazer alguma forma, algum tipo que você possa colaborar, que você possa ajudar aí na confecção, no né? formato do carnê. E apresenta a Rogério para ver se fica legal para ele. Eu vou perguntar, irmão Emerson. A lista praticamente, Valdir, ela já é feita automaticamente, porque ele tem o número da conta para que as pessoas coloquem na conta e tem pessoas que dão em mãos a ele.
É, porque às vezes a irmã não tem conta bancária. Provavelmente ele deve ter o controle dele, né? Porque Ele deve ter o controle dele. muitas vezes a pessoa não tem conta bancária, entendeu? Não tem conta bancária. E pelo que eu vi ali na conta do irmão Rogério, é no Banco do Brasil. O Banco do Brasil só faz depósito no Banco do Brasil mesmo. Se você, por exemplo, se for Verdade. na Caixa Econômica, na lotérica, depositar, eles vão cobrar um valor do depósito, porque não é do mesmo banco. Aí, de repente, o irmão não quer depositar, não tem essa disponibilidade no banco para fazer depósito, ou não tem conta no banco para fazer transferência, vai, meu irmãozinho, ó, tome aqui toda semana R$ 1, R$ 3, R$ 2, bote aí, ore por mim. Ele vai pegar ali, ora, fazer uma oração. Porque, até porque o carnê, a gente não sabe como é que vai ser a situação e qual o valor que ele vai botar estipular no carnê, porque a gente não sabe a situação de cada irmão. Eu estou falando que o carnê é bom, mas é bom fazer uma lista, entendeu? Rogério podia abrir uma conta na Caixa Econômica e Aí vai facilitaria. muita dor de cabeça, porque o irmão vai Nada, botar. É nada. Não dá essa disponibilidade. Facilitaria, porque as pessoas que pudessem depositar pela era mais fácil, mais rápido. Ô, Eli, já tem a conta aberta ali. Sim, mas é no Banco do Brasil, Rogério. É Banco do É Brasil. sua conta. Sua conta ou é uma conta exclusiva? Não. Eu abri uma conta só pro GAN Poupança. Em meu nome. É isso que eu tô falando. Por que não quer? Olha, a conta econômica. Era mais fácil a transição. Oi, tô ouvindo. É claro, olha, quando o GAN não quer relacionamento com ninguém, é porque não quer fazer lista por causa disso, bicho. Ah, entendi. Porque vai criar uma obrigação. A gente não quer obrigação com ninguém. Porque senão vai criar dono. Entendi. Todo mundo do GAN sabe. Todo mundo do GAN sabe. Entendi. Quando aparecer, não tem dono ninguém. Não. Isso aí é claro, evidente. Não Entendeu? tem dono ninguém. Se eu ficar faccionando, não vai. Se abrir outra conta, quem quiser contribuir, dá os valores como o Valmir está dando aí. Um abraço. Você está criando muita burocracia para uma coisa que... É isso. Não, procure na igreja. Não era abrir outra conta, não, Rogério. Era abrir na Caixa Econômica e encerrar do Banco do Brasil. E transferir para a Caixa Econômica. O meu pensamento era isso, porque a transição de fazer depósito é melhor. Se abrir para abrir uma conta em qualquer caixa, você tem que estar movimentando a conta e tem que ter no mínimo 500, 600 reais para abrir outra. É complicado. Na caixa é difícil mesmo. Eu tentei uma vez para mim. Você já conhece essas coisas. É horrível abrir mesmo. Outra, abrir duas, abrir três. Quando acabar, encerrou, tchau. Ô, meu irmão, Rogério, eu não tô te vendo, não. Liga sua câmera aí, que você tá tudo, só tô vendo um negocinho. Quero ver a sua imagem, sua pessoa. Liga a câmera. Eu tô aproveitando e tá jantando. Ah, é. Amém. Então,